E a gente começa. Senhor, obrigado que o Senhor está aqui, obrigado que o Senhor é bom e a gente pode acessar um pouquinho do que foi a sua revelação no Antigo Testamento e que seja um tempo da gente conversar, expressar o coração aqui um pouquinho e ouvir um pouco da palavra de Deus. Obrigado por cada um que o Senhor trouxe aqui, em nome de Jesus. Amém. Agora estamos meio para trás demais, né, aqui. Onde que estava o galinho da porta, Dan? Ah, na salinha do café. Eu cheguei e estava sem o galinho da porta ali, que segura a porta. Fiquei preocupado. Não. Será que o gato veio aqui, comeu o galinho ali? Estamos aqui, Mateus? É aqui? Estamos aqui? Legal. Estamos no período, então, em que o povo de Deus, a tribo do sul, as duas tribos do sul, elas são disciplinadas por Deus. Aliás, acho que é o tema de hoje da igreja, hein? A disciplina de Deus, que vai ser o tema agora na aula, período cativeiro, e vai ser o tema do sermão hoje. O sermão é pesado hoje, se prepara, no intervalo toma uma aguinha com açúcar, né? Come um bolinho, porque o sermão hoje é pesado, vai doer. Mas aqui também a aula também é pesada. E eu também, todo mundo é pesado aqui hoje, né? Então nós vamos conversar um pouquinho sobre o cativeiro e como que foi esse período em que Deus pega o reino do sul e ele desloca todo o povo da região ali de Judá para a região da Babilônia. Eu lamento muito, turma, que a gente não pode acessar um mapa que eu tenho. Ele fica no Logos. O Logos é um programa é um programa de pastor, né? É um programa caro, mas é um programa que tem recursos que outros programas não têm. E nesse Logos, ele demonstra muito claramente, através do Google Maps, dos mapas via satélite, a distância que é de Jerusalém até a Babilônia, e a turma vai a pé e tendo sofrido a partir de uma guerra. Então, cara, é muito puxado. Muita gente deve ter morrido no caminho, porque são dias e dias e dias de caminhada, numa região quente, numa região com pouca água. Então realmente é muito interessante. Mas tem um mapa, um dia quando eu tiver um dia quando você for no meu escritório em casa, que lá eu tenho um computador para isso, eu mostro para vocês. Aqui não adianta, aqui tem que ser lá em casa. Um dia você for lá em casa tomar um café, você fala, mostra aquele mapa, aí eu mostro para você. Depois de meia hora eu ligo lá, tomo o café e depois eu mostro, né? Porque é um programa bem puxado. Mas só para vocês terem uma ideia aqui, quando o Império Babilônico invade aqui Jerusalém, que vai estar aqui no meio, ali em cima, com a estrelinha, o Império Babilônico é depois do Império Assírio, ok? Bem depois. Então é muito longe. E só para vocês terem uma ideia, o Império Assírio é onde fica o Iraque hoje. Ok? Então o camarada caminha de Israel, de Jerusalém, até mais ou menos o Iraque, depois o Irã e tudo mais. Ok? Então, isso que acontece aqui, o Império Assírio invade o Reino do Norte, e isso acaba 200 anos antes do Império Babilônico chegar e invadir o Reino do Sul, que é quando a gente fala de cativeiro, é disso que a gente vai falar. E eles vão ficar 70 anos no cativeiro, e durante o cativeiro, o Império Babilônico cai. Então a Pérsia invade a Babilônia e aí vai ficar o pessoal ainda no cativeiro durante o Império Persa, e depois é no Império Persa que o povo de Deus vai voltar para a terra. Vamos conversar então, foi aqui que perguntaram das deportações, foi, né? Então acho que foi aqui falando, nossa, eu não sei agora, foi aqui, não foi, Carmen? Foi aqui que perguntaram? Foi o Andrés que perguntou de qual deportação, e eu respondi com a guerra da Rússia. Foi aqui. Não é? Então, aqui são as 3 deportações que nós conversamos, são 3 levas, e são deportações que foram, então, os mais importantes, depois os mais ou menos importantes, e depois todo o povo na última deportação, e só ficam os pobres aqui em Jerusalém, em Judá. Só aqui falando dos profetas, quais são profetas aqui durante o exílio, essa proposta aqui coloca
o profeta Ezequiel e o profeta Daniel. Mas como eu falei para vocês, eu colocaria Jeremias aqui. Jeremias ele não é levado para nenhum lugar, ele fica com os mais pobres. E o Jeremias é um profeta desse período do exílio, período do cativeiro. E depois, então, é que Deus ainda, quando eles vão voltar para a terra, 70 anos depois, ainda vão vir mais 3 profetas. É isso que acontece nesse período aqui. E eu quero começar falando então do Jeremias, ok? Cara, Jeremias eu acho que é um dos meus profetas favoritos. Você tem coleção de profeta, não? Né? Figurinhas, né? Se tivesse, seria uma figurinha rara, porque tem agora, quem está colecionando o álbum da Copa? Alguém aqui na igreja? E aí, Sergião, completou já? Tá. Então, estão colecionando? Então, ó, a gente pode resolver isso daí no intervalo. Eu não estou colecionando, que esse ano não deu, mas vai ter Copa, hein? Tá no boletim de vocês aí que a gente vai assistir a Copa juntos, os jogos do Brasil, né? Então, o jogo da Alemanha a gente vai assistir com o Andrés, né? Para zoar ele, né? Mas se eu fosse ter uma... Vocês lembram o que é super trunfo? Vocês lembram o que é super trunfo? Lembra? Né? O que é super trunfo? Você sabe, Kevin, o que é isso? De carro, de avião, né? E aí tinha as habilidades, lembram disso, né? Velocidade, torque, potência. Lembra que tinha essas? Não lembro o que era, né? Eu não tinha super trunfo, mas eu via nos meus amigos, né? Sem nenhuma mágoa, sem nenhuma mágoa. Sabe uma coisa que eu fiquei pensando, mãe? Deixa eu conversar uma coisa. Mãe, aqueles meus carrinhos de ferro, o que aconteceu com eles? Jogamos fora? Tem que achar nossas coisas então. Lembrei disso agora. Ai. Mas enfim, se a gente fosse fazer o super trunfo dos profetas, né? Jeremias, ele tem algumas características. Tem profeta que tem muito poder, por exemplo. Elias está no poder, 100%, né? Agora, revelação bíblica, Elias é 0, né? Jeremias, no super trunfo do Jeremias, ele tem algo muito importante. Ele é um profeta com muita sensibilidade. Jeremias, ele tem um jeito de enxergar a vida de muita sensibilidade. Ele tem muita capacidade, ele escreve prosa, escreve profecia, escreve poesia. E é um homem de extrema sensibilidade literária e sensibilidade para a vida. Ok? Então Jeremias é demais. Então, talvez seja um profeta que a gente tem bastante informação, porque ele tem no livro dele algumas sessões autobiográficas, ok? Então, ele conta o que acontece aqui, o que acontece ali, enfim. E ele é de uma família sacerdotal que tinha sido banida, não sei porquê, né? Mas ele, inclusive, ele foi atacado pelos seus parentes, então alguém que não se dava bem com a sua família. E ele é, no versículo 2 do livro de Jeremias, chamado de um homem jovem, né? Então, possivelmente até um adolescente. E ele atua próximo da reforma de Josias, né? Quando encontra o livro da lei, e ele vai perdurar até o processo das primeiras deportações ali para a Babilônia. Então é um homem que tem um ministério longevo, né? De mais de 40 anos, e esse é o nosso Jeremias aqui. Algumas características de como Jeremias ele é, e eu não tenho aqui, porque está no modo apresentação, se tiver deve ter aí o texto, não tem, Mateus? O Ezequiel 15:17. Né? Enfim, eu vou mencionar Jeremias hoje no sermão. Não é sobre Jeremias, mas eu vou mencionar. Deve ter, aí eu sempre coloco o texto que está ali, eu coloco na apresentação, por isso que eu perguntei para o Mateus. Mas Jeremias é um camarada muito sincero, seja com o povo, seja no trato dele com Deus, e ele é um homem extremamente corajoso. A gente vai entender os profetas da seguinte forma, turma: profetas e apóstolos, ok? Profetas e apóstolos não tinham muita opção. Como que a gente trata a teologia do chamado, né? De Antigo, Novo Testamento e período da igreja. Profetas e apóstolos, eles são chamados por Deus independente da vontade. Então a gente vai dizer que
para profetas e apóstolos há uma situação chamada chamado externo. O profeta era obrigado, de certa forma, a seguir o chamado de Deus. Pensa num Jonas. Chega a profecia para ele e fala, obrigado, e foge. O que Deus faz com ele? Aperta, até ele voltar. Ok? No entanto, a gente entende, por exemplo, pastores e evangelistas, nós entendemos o chamado em dois aspectos, que é o chamado externo e o chamado interno. O que é o chamado externo? Ele é um chamado de que Deus colocou esse indivíduo para o pastorado para ser um evangelista, um missionário. E como que a gente sabe que o chamado externo existe? Quando há o reconhecimento de uma igreja. Há pessoas que a igreja reconhece que tem um chamado pastoral. Isso é chamado externo, ok? O chamado interno, entretanto, que não precisa haver nos profetas e nos apóstolos, no pastor é o desejo interior de ser pastor. Ok? Charles Spurgeon dizia o seguinte: se você consegue ficar longe do ministério, fique. Se você não consegue, provavelmente você tem um chamado interno. Tendo o chamado interno, fundamento disso, alguns dizem em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1, aqueles que desejam o episcopado, o pastorado, excelente obra almejam. Então, esse desejo tem que existir, né? Eu falo isso porque há pessoas, né, há perspectivas de que, em outras igrejas, outras tradições teológicas, de que duas perspectivas. Uma é, se há o chamado interno, o indivíduo tem que ser pastor. Então chega aquele garoto problema da igreja, e chega no sermão um dia, alguém fala, alguém prega, e ele sente vontade de mudar sua vida, de ir para o ministério. Ele chega para o pastor e fala, eu quero ir para o ministério. E aí a igreja fala, meu Deus, e agora? Né? Eu sou obrigado a aceitar essa vontade dele, e pega aquele garoto, e enfim. Mas a gente entende que não é assim. Mas há outra questão, às vezes a igreja reconhece em pessoas o chamado pastoral, mas a pessoa não quer, ok? Então, tranquilo, a gente entende isso e é uma forma da Bíblia nos orientar que no pastorado e no meio missionário, no evangelista, existem esses dois chamados. Mas o profeta, ele não tem opção. E talvez por isso os profetas do Antigo Testamento são pessoas extremamente corajosas, porque ou eu apanho do povo, ou eu apanho de Deus. Se o camarada tem alguma sabedoria, ele fala, quem bate mais forte? Né? Deus ou as pessoas? Ok, Senhor, me fala que eu falo para as pessoas. Então, a coragem, talvez ela seja provocada. Não voltou, Maurício não voltou. Eu tô vendo que a igreja está em silêncio hoje. É o Cassiano. Foi o Cassiano que aplaudiu vocês semana passada. Foi o Cassiano, tá vendo? E olha aqui, ó, ele não está aqui. Flávio não está aqui. Bom dia, bom dia. Quando o Maurício voltar, o Júlio vai dar presentes, né? Vai impedi-lo de viajar novamente, né? Tá bom, Julião, tá bom. Bom dia, bom dia. Não, o Júlio chegou sério hoje, né? Jeremias tem uma característica, e aí eu lamento que o Andrés não está aqui hoje, porque ele fala, Pedro, você tem emoções intensas, né? Mas essa questão aqui, ele é um camarada intenso. Esse é intenso. Conversando com um pastor mais experiente um dia desses, e eu perguntei isso para ele, eu falei, como que você sente a sua intensidade no ministério? Ele disse, Deus tem trabalhado e ela com os anos tem melhorado. Eu falei, ufa, tem esperança. Mas esse camarada não, ele é intenso 40 anos, ok? E ele fica indignado, você olhar os capítulos 2 a 5, 5, 26 a 30. Mas o que eu acho bonito de Jeremias é que eu coloquei compassivo, uma forma de a gente falar isso, ele é humano, sabe? Ele é vulnerável, ele sente a dor do outro, ok? Que às vezes nem todo crente é assim, mas ele é sensível ao sofrimento. Esse camarada sabe sentir a dor de um povo que está sendo disciplinado por Deus. E Jeremias, ele escreve as suas lamentações,
E as suas lamentações, as lamentações de Jeremias, elas são bem fortes também, quando ele fala das suas angústias e do povo de Deus em tempos de sofrimento, ok? E as lamentações de Jeremias é de uma poesia realmente... Só não lê as lamentações se você estiver meio triste, não lê. Quer dizer, tem esperança lá também, tem esperança. E eu vou ler com vocês um texto que eu vou citar no sermão também, ok? Daqui a pouquinho. Os fatos são descritos em 2 Reis 25 e Jeremias 52. E os fatos da mão de Deus pesando sobre o povo dele, sobre a disciplina de Deus, o cativeiro e tudo mais. E as lamentações são a reação do profeta quando Deus esmaga o povo. Ok? São o que nós chamaremos de crises de fé. São crises de fé legítimas, só que são recheadas aqui de vislumbres de esperança. É mais ou menos assim. Sabe quando... Alguém já morreu afogado aqui? Acho que ninguém, né? Alguém já quase morreu? Quase? Já? Onde você estava, Charles? No clube? Que perigo, hein? Não sei. Para sair da água. Ali que eu descobri que eu gostava, eu era homem. Ok. Para sair da água. Para sair da água. Você quase morreu na piscina? Eu pensei que dava pé, mas não. Ok. Você descobriu que não. Tá bom. Ok, descobriu da pior forma. Alguém já no mar? Alguém já quase não? Ok. Eu falei assim, cara, só é possível. Não, nós tomamos um caldo uma vez. E é muito ruim, né? Você vai afundando, dá um desespero, de repente respira e o tempo é muito, muito complicado. O que Jeremias sente aqui é um caldo, ok? Ele está sentindo desespero, está afundando, ele ganha força, respira, vê o céu e aí ele traz esperança. O que acontece depois? Mergulha de novo e as lamentações são assim. São mergulhos, é um caldo que Deus está dando no profeta. E eu quero ler com vocês um texto que representa bastante do que são essas lamentações de Jeremias. Talvez um dos meus textos favoritos na Bíblia. Pode pregar no meu enterro, né? Vai ser 3 horas de culto fúnebre, porque eu sempre falo isso, sempre tem música que eu gosto, né? Então, mas eu quero ler para vocês esse texto. Abra comigo Lamentações capítulo 3. Ok, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, fica logo depois aqui do livro de Jeremias. Então, eu quero ler para vocês aqui. Em breve nós teremos aqui uma cadeira aqui. Tem coisa que para dar aula eu preciso estar sentado, né? E para esse texto eu preciso estar sentado. Esse texto é forte para mim. Mas vamos lá, Deus dá graça aqui. Eu vou pôr aqui, eu quero ler como esse texto tem que ser lido. Esse texto é assim. Eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. Ele está vendo Deus disciplinar o povo, está vendo gente morrer, está vendo gente tem gente que foi levada para a Babilônia. Então ele diz, eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. Olha que ele aqui é Deus. Ele me impeliu e me fez andar na escuridão e não na luz. Sim, ele voltou sua mão contra mim, vez após vez, o tempo todo. Fez que a minha pele e a minha carne envelhecessem e quebrou os meus ossos. Dói, não dói? Ele me sitiou e me cercou de amargura e de pesar. Fez-me habitar na escuridão, como os que há muito morreram. Olha que ele está tomando caldo aqui. Cercou-me de muros e eu não posso escapar. Atou-me a pesadas correntes. E mesmo quando eu chamo ou grito por socorro, ele rejeita a minha oração. Ele impediu meu caminho com blocos de pedra e fez tortuosas as minhas sendas, fez um caminho tortuoso para mim.
Como um urso à espreita, como um leão escondido. Arrancou-me do caminho, despedaçou-me, deixou-me abandonado, preparou o seu arco e me fez alvo de suas flechas. Atingiu meu coração com flechas da sua aljava e tornei-me objeto de riso de todo o meu povo, e nas suas canções eles zombam de mim o tempo todo. Fez-me comer ervas amargas e fartou-me de fel. Quebrou os meus dentes com pedras, pisoteou-me no pé, tirou-me a paz. Esqueci-me o que é prosperidade, por isso digo, o meu esplendor se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor. E eu lembro da minha aflição, do meu delírio, da minha amargura, do meu pesar. Eu lembro bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Está descendo, está descendo, está descendo, está descendo. Agora ele sobe. Versículo 21. Tem um todavia aqui. Cara, todavia é uma palavra bonita na Bíblia muitas vezes. Ela é feia quando está tudo bem e vem depois um todavia. Mas ela é bonita quando está tudo mal e vem o todavia aqui. Versículo 21. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Em outras versões diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. Agora ele usa o plural aqui. Ele era só um exemplo do que Deus estava fazendo com o povo. Pois as misericórdias de Deus, elas são inesgotáveis. Elas renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. E digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam, e é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Respirou, daqui a pouco desce de novo. Esse é o Jeremias. Desce, desce, desce. De vez em quando sobe. Não? Por isso que ele é bom, é muito bom. Há pessoas na Bíblia que têm uma profundidade que outros não têm. Todos ali desses grandes são profetas com P maiúsculo e tudo mais, mas Jeremias é demais, ok? Fala de Ezequiel aqui, coisa que já leram Ezequiel. Ezequiel é um livro pesado, hein? O livro é pesado. Ezequiel tem uma mãozinha pesada ali, né? Escreve umas coisas, olha. Eu me lembro que nós interrompemos aqui a leitura bíblica por vários motivos aqui no culto. Um dos motivos para acelerar o culto e focar em outras questões e tal. Mas eu lembro que nós interrompemos na época que as palavras de Ezequiel eram proibidas para menores no culto, né? Então a coisa era pesada, pesada. Ezequiel foi um camarada que viveu entre o ano 593 e 571, foi quando ele pelo menos profetizou. E ele é de uma família de sacerdotes. E ele foi chamado ele foi exilado, então ele foi levado, né, cativo. E ele foi chamado ao ofício profético 5 anos depois. Isso está narrado em Ezequiel capítulo 1, versículos 1 a 2. E tem um texto, turma, então, nessa época do cativeiro, aqui em Ezequiel, esse texto é de chorar. E eu quero ler com vocês aqui. Abra comigo Ezequiel 24, 15 a 18. Deixa eu ver se está aqui o texto. Não. Ezequiel 24. Então, esses profetas do exílio aqui, eles sofreram, hein? Ezequiel 24, 15 a 18. Veja como o profeta não tem opção, ok? Veio a mim esta palavra do Senhor. Você fala, que legal, Deus fala com ele. Ok? Que legal, veio para mim. Filho do homem, com um único golpe, estou para tirar de você o prazer dos seus olhos. Sabe quem que é? Alguém sabe quem é? Alguém chuta quem é? É a esposa dele. É a esposa dele. Olha como Deus
fala da esposa de Ezequiel, o prazer dos seus olhos. Ele tinha um bom casamento, esse homem aqui. Ele gostava da esposa. Mas tudo que está ruim pode piorar, dá uma olhada. Contudo, não lamente, nem chore, nem derrame nenhuma lágrima. Não permita que ninguém ouça o seu gemer e não pranteie pelos mortos. Mantenha apertado o seu turbante e as sandálias nos pés. Não cubra o rosto, nem coma a comida costumeira dos pranteadores. Deus está dizendo assim, eu vou matar a sua esposa. E não é só sua esposa, Deus diz, aquela que você ama, o prazer dos seus olhos. E você não vai chorar, você não vai demonstrar nenhum sentimento, você vai colocar uma roupa e vai viver aquele dia como se nada tivesse acontecido. E olha lá, olha o que acontece. Você fala, pois é, isso vai acontecer um dia, né? Assim, falei de manhã ao povo, e à tarde a minha esposa morreu, e no dia seguinte eu fiz o que me havia sido ordenado. Desculpa, eu sou feliz sendo pastor, eu não quero ser profeta, não. A gente acredita que o dom de profecia encerrou no primeiro século, graças a Deus. Não é fácil. Ele perde a esposa de manhã. Desculpa, Deus fala com ele de manhã. De tarde a esposa morre. E ele é um homem obediente, ele não tem opção. Ele faz o que havia sido ordenado. Ezequiel é um homem que fala ao povo de forma muito didática. Ele fala usando símbolos, usando alegorias, e já vou mostrar para vocês. Mas o texto de Ezequiel, ele vai falar da esperança do retorno, mas é aquele momento quando o pai está disciplinando o filho, em que há uma série de orientações, você está apanhando por causa disso. Então, quando você terminar aqui, eu quero que você vá agora e arrume seu quarto. Sabe? É isso que é o livro de Ezequiel, ok? Tá pesada a aula hoje, hein? Espera o sermão vai ser pior hoje, não? E olha lá. Eu gosto dessa tabela. Onde que está a tabela? Está escrito aí, Mateus, na apresentação, no copy? É do copy? Eu acho que é do copy. É de alguns livros que eu tenho lá. Eu posso verificar depois. O que eu gosto dessa tabela é que ela não fala apenas o que Ezequiel viu, ela fala quando ele viu. E é tão legal colocar as datas, né? A gente tem uma dimensão mais histórica do que foi a profecia bíblica. Então, a visão inicial acontece dia 31 de julho de 593. Aliás, dá uma olhada nas datas aí, verifica se tem seu aniversário aí, verifica aí. Vamos ver, vamos profetizar na sua vida hoje, vamos lá. Tem alguém que faz aniversário em alguma dessas datas? Júlio, que dia você faz aniversário? 26 de dezembro. Então a festa começa dia 24, vai para o dia 25, vai para o dia 26, depois termina dia 31, é isso? Não, é uma festa só? Nossa. Um presente só? Nossa, Júlio, que mal, hein? Vou fazer uma profecia aqui, 48/3, 26 de dezembro. Alguém faz aniversário em alguma dessas datas? Sergião, que dia que você faz? 17 de setembro? Oh, Sergião, eu vejo um templo na sua vida. Que mais? Kevin? Kevinho. 31 de julho, vamos ver se a profecia é boa ou ruim, hein? Vejo que você está começando, né? Uma visão inicial, assim. Mais alguém? Mais alguém? Só? Tá bom, olha lá. Eu pensei que ia rolar uma profecia contra o faraó aqui, hein? Né? Hein, Julião? Mas não, olha lá. São algumas profecias e tem as datas aqui. Então começa em 593 e vai até 573. Lembrando o seguinte, turma. Antes de Cristo é de trás para frente. Então 590 é mais longe do que é hoje. 570 é 20 anos mais perto do que é hoje. Olha o Jeff aí. Fala aí, Jeff. Tudo bem? Tudo bem. Vamos conversar um pouquinho sobre os símbolos aqui de Ezequiel. E aí dá uma olhadinha como ele usa muito de simbologia, ok?
para conversar com o povo. Então, por exemplo, quando ele está falando do cerco de Jerusalém, ele pega um tijolo, e o tijolo é como a cidade de Jerusalém. Então, em volta de Jerusalém vai vir o exército, que vai levar mais gente cativa, ok? Ele deita do lado esquerdo por 390 dias e do lado direito por 40 dias. Por que é esquerdo de um e do direito do outro, a gente não tem certeza. Mas, tem sim. São muito mais os anos de iniquidade do povo de Deus do que o tempo de punição. Foram séculos de infidelidade e 70 anos de punição. Ok? É por isso que Ezequiel usa esse tipo de símbolo. Ele então também fala ele come alimento racionado. Ele está dizendo que vai ter fome quando houver o cerco a Jerusalém. Ele raspa a cabeça e pesa todo o seu cabelo, queima uma parte, fere a outra parte do cabelo com a espada e espalha o restante do cabelo ao vento. O que significa isso? Júlio, eu ia usar você como aqui. Agora ele é. Olha lá. Significa que o que vai sobrar disso que ele faz é muito pouco. Remanescente ali, que vai ficar em Jerusalém, insignificante. Ele cava um buraco na parede, passa pelo buraco levando as bagagens do exílio. Que ele está dizendo o seguinte: olha, se prepara, vai ser apertado, mas vocês vão ter que passar. E esse é o símbolo aqui do exílio, da punição de Deus no período do cativeiro. Ele então traça uma rota para o exército babilônico, talvez no mapa, alguma coisa assim, e diz que o rei vai tirar sorte sobre o caminho. E qual que é o significado disso que ele faz? Ele diz que o itinerário, quem vai definir é Deus. E o rei da Babilônia vem, chega numa encruzilhada, tira sortes e termina em Jerusalém. E finalmente ele faz uma profecia babilônica com respeito ao Egito, e ele quer dizer que o povo escolhido, que é a menina dos olhos de Deus, ou vai morrer, ou vai ficar no exílio. Ok? Essas são algumas das profecias de Ezequiel do período do cativeiro. Ok? O próximo profeta desse período, você vê que só profeta, hein? Só profeta. Vimos Jeremias, vimos Ezequiel, e agora a gente vai conversar sobre Daniel, ok? Daniel é um livro que ele é dividido em duas grandes partes. A primeira parte é narrativa, capítulos 1 ao capítulo 6. E a gente vai falar de Daniel como uma profecia dos capítulos 7 a 12, uma profecia proto-apocalíptica, ou seja, o estilo profético de Daniel no seu livro, ele é parecido com o que depois no futuro vai ser a profecia apocalíptica de João, que é um estilo literário típico de 500 anos depois, quando João escreve Apocalipse. Okay? Talvez esse tipo de literatura de João, 500 anos depois, surge a partir das leituras de Daniel e de uma tradição possível da comunidade religiosa que vivia ao sul de Jerusalém, nos penhascos de Qumran, ok? Talvez. Mas o que acontece aqui em Daniel? Ele é um autor que tem grande fama no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, em Ezequiel capítulo 14, versículo 14, Daniel é colocado junto de dois grandes heróis da fé, junto de Noé e de Jó, ok? Ezequiel diz o seguinte: se estivesse nessa geração, Daniel, Noé e Jó, Deus salvaria só os três, por causa da sua justiça. Então, Ezequiel conhecia Daniel e fala: esse camarada é santo. Vocês conhecem alguém assim? Alguém que você respeita? Conhece? Na sua vida com Deus, eu conheço. Né? Não são muitos, mas a gente conhece. Daniel é um desses. Como que Daniel escreve seu livro? O esquema da narrativa de Daniel sempre é assim: tem um fato e uma reação. Fato, por exemplo, tem um sonho, uma fornalha e uma mão que escreve. Depois ele vai gastar tempo escrevendo a reação a esses fatos. É assim que ele escreve o seu livro. Então, ele é conhecido de Ezequiel e ele também tem conhecimento do profeta Jeremias, porque eles usam a mesma linguagem e um faz alusão ao texto do outro.
Então os profetas do exílio se conhecem, eles trocam WhatsApp de vez em quando, né? E olha que interessante, em Daniel aparece um anjo cujo nome é Gabriel. E esse anjo, ele volta às escrituras no livro de Lucas, e ele vai aparecer em Lucas, no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, tanto para Zacarias quanto para Maria, ok? Então é um anjo que atua no Antigo e atua no Novo Testamento. Daniel é muito conhecido por nós por conta dessa interpretação de um sonho do rei Nabucodonosor, que acontece logo no começo do livro. E aí o que acontece? Então Nabucodonosor tem um sonho, acorda todo afobado, e ele quer saber a interpretação do sonho, e ninguém consegue interpretar. E aí a turma lembra que tem um tal de Daniel, mais ou menos bom assim, né? E Daniel faz a interpretação do sonho aqui. E qual que é o sonho que Nabucodonosor tem? Qual a interpretação que Daniel dá desse sonho de Nabucodonosor? No sonho, Nabucodonosor vinha uma estátua cuja cabeça era de ouro, cujo tronco era de prata, cuja cintura era de bronze e cujas pernas eram nanica. Não, brincadeira. Ninguém riu da minha piadinha? Poxa vida, gente, boa piada, né? As pernas eram de barro e de ferro, né? Ferro primeiro e depois barro com ferro, né? E nesse sonho vem uma pedra e destrói essa estátua, ok? Então, como que era a interpretação que Daniel dá para o sonho? A cabeça de ouro é o Império Babilônico, sob o comando de Nabucodonosor. Gente, se a cabeça é de ouro, na interpretação bíblica, você imagina o que foi o Império Babilônico em todo o auge da sua existência. Vocês souberam que suspenderam os jardins da Babilônia, né? Tem os famosos jardins da Babilônia. Então a arquitetura ali era fantástica, ok? No Museu Britânico, alguém já foi no Museu Britânico? Lembra do Museu Britânico? Lia já foi? Já foi, dona Ângela? A gente já foi. Quem mais? Alguém mais foi no Museu Britânico? Turma. Ô Jeff. Vamos fazer a excursão ao Museu Britânico? Vamos? Você observa no Museu Britânico, eles, com o Império Britânico, especialmente quando dominaram a região do Iraque, depois do Irã, eles têm muitos eles descascavam a parede e roubaram, né? Alguns dos artefatos e das esculturas e das artes dos impérios antigos. Então tem coisa da Babilônia, tem coisa da Síria. Então você vai ver como que era representada a arquitetura de cada desses grandes impérios. E eu me lembro que tem um corredorzinho de Babilônia e um corredorzinho de Assíria. Agora já faz muito tempo, né? É isso mesmo, não é? Tem alguns corredores ali, não é isso? Acho que é, né? Enfim, e aí... Então o Império Babilônico é ouro, o Império Medo-Persa é prata, o Império Grego de Alexandre o Grande, que a gente vai estudar mais pra frente, é esse de bronze, e depois chega o Império Romano. E, turma, há uma possibilidade bem interessante de que quando Jesus chega, Jesus é a pedra que derruba tudo isso, mas esse Império Romano, a continuidade do Império Romano com ferro e barro, há uma possibilidade teológica de que se estenda até hoje um tipo de continuidade desse império, segundo alguns teólogos interpretam, ok? Interessante como a coisa fica. Então, quais são os sonhos, as visões de Daniel, que nós temos aqui no capítulo 2, no capítulo 7, e o que eles representam? Então, a cabeça de ouro no capítulo 2 e o leão com asas de águia. É isso que eu queria falar para você do Museu Britânico. Tem muitos leões com asa de águia no Museu Britânico. Não sei se vocês lembram disso. Os que foram, né? Porque eles foram descascando, é o símbolo da Babilônia, não é? E é interessante, um monte assim, vai vendo umas paredinhas assim, enfim. E é como Daniel representa, inclusive, porque era o símbolo, né? É como, por exemplo, os flamenguistas que têm o símbolo do urubu, não é isso? É isso? É o Flamengo, que é o urubu? Corinthians é o quê? Gambá? Gambá? Não. É gambá, né? Gambá que você está falando? Palmeiras é o quê? Né? Então, você imagina a gente no Museu Britânico daqui a 2000 anos, né? Você fala assim, essa turma do Corinthians, né?
Vai ter o que mesmo? Um gambá, né? E no Império Babilônico, um leão com asas de águia, ok? Parece escola de samba, né? Império Babilônico. Não. A interpretação é que é o reino babilônico. O peito e os braços de prata da Pérsia, né? O símbolo que Daniel coloca é um urso. A barriga e as coxas de bronze, que é a Grécia, é um leopardo com 4 asas e 4 cabeças. Porque quando Alexandre o Grande morre, são seus 4 generais que assumem, ok? E é interessante, Daniel escreve esse texto aqui, algo em torno de 200 anos antes de surgir Alexandre o Grande, ok? E ele fala de um leopardo com 4 cabeças, ou seja, é uma divisão entre... Quando Alexandre o Grande morre com 32 anos, ele divide o império entre 4 generais. Profecia interessante. E tem esse animal de 10 chifres e um pequeno chifre, que é onde a gente compreende que talvez seja o sistema mundial que a gente tem ou que vai ter um dia, considerando hoje, por exemplo, o sistema ONU, que é uma possibilidade ou não, em que nós temos hoje 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, cuja proposta agora é uma ampliação para 10. Né? Vai demorar muito para essa proposta ser aceita. Né? O Brasil é candidato. Né? O Brasil, eu quero ser... A pessoa fala, vocês vão trazer o quê para o Conselho de Segurança? No samba? Né? E aí, não, acho que não é. Enfim, vai demorar um pouquinho, se for isso, pode ser. É difícil saber profecia. Mas há uma profecia sobre 10 chifres e um pequeno chifre, falando de algo que vem decorrente do poder de Roma, ok? Ao ser do Império Romano. E a última parte da profecia, chega uma pedra e destrói tudo, em que a gente lida com o Messias e os santos ali no capítulo 7, que é o reino de Jesus, que é um reino que vence todos esses. Todos esses passam, o reino messiânico fica. Essa é a ideia de Daniel, ok? E com Daniel nós encerramos o período do cativeiro, 70 anos longe, ok? Da terra e sendo esmagados por Deus. Alguém tem alguma dúvida? Diga, Carla. Seria um sistema mundial em que não há um grande império, mas há potências que ou se revezam no poder, como uma época foi, por exemplo, a gente pensando em Inglaterra, França, Estados Unidos, né? Então, ou Rússia, enfim, China, ou que é um sistema em que 10 países comandam o mundo, mais ou menos. Então, não é um império com um único só, mas é um império, é um sistema em que há uma pluralidade, né? É o que a gente chamaria nas relações internacionais de um sistema multipolar. Agora, quais são os teólogos? De qual linha eles são? São teólogos normalmente dispensacionalistas, que alguns chamariam de dispensacionalistas, né? Mas é possível. Né? Não sei se é a nossa linha aqui na igreja, mas é possível. É possível que seja isso. Então, dentro do chamado pré-milenarismo dispensacional clássico, há essa possibilidade. Né? Eu tenho adotado uma outra linha escatológica, que é o chamado pré-milenarismo histórico, que é menos detalhado do que esse dispensacionalismo. Mas a gente vem de uma escola mais dispensacionalista que teve pessoas que pensaram assim. Né? Okay? Então, usando essa profecia de Daniel, ou se referindo a países que governam um pouquinho sem a grande força de uma Babilônia, e são 10 ao todo, ou é um sistema com 10 juntos governando, que nós não tivemos até hoje. Ok? Essa é a interpretação. A minha é que eu creio que de alguma forma isso foi cumprido em Roma. E é difícil a gente ter certeza disso. Né? Então, e talvez esse tipo de linguagem, ele embora exija um cumprimento real, a gente precisa ter muita certeza antes de falar. Então, aí eu diria assim, pode ser. Mas na nossa teologia, na teologia que eu adoto, não é... eu não preciso identificar agora, o anticristo vai vir do Gabão, né? Não sei, né? Porque tem 10 coroas, não sei, né? Quando aparecer, a gente lida, né? Se aparecer assim, né? Ok?
Conversar um pouquinho do retorno, então. Eles ficam 70 anos lá e tá tendo uma festa nesse retorno aí, né? Então, turma, desculpa as brincadeiras aí, hein? Então, Tem um ali com 4 dedos, eu tô até preocupado. tem mesmo. Pois é. Olha lá, então estamos, turma, chegando no nosso último período, o período do retorno, e a gente vai terminar a nossa aula entre esta semana e semana que vem. E aí vamos conversar sobre a próxima, ok? Desse período nós temos alguns livros, ok? Do período do retorno, o livro de Esdras, Neemias e Esther, que compõem a parte dos escritos, ok? Na revelação hebraica. E temos também os profetas, alguns profetas que são... Abacuque apareceu em todos, né? Tá tudo errado, risca esse Abacuque aí, que é Zacarias, Ageu e Malaquias. Ele foi no PowerPoint junto e eu todas as vezes esqueci de tirar o tal do Abacuque, tá bom? Aí nós temos Esdras, Neemias, Esther, Ageu, Zacarias e Malaquias como a fonte de informação desse período do retorno, ok? Se a saída aconteceu em 3 etapas, o retorno acontece em 3 etapas. Primeiro em 536 com Zorobabel, em 457, olha lá, quase 100 anos depois com Esdras, e depois finalmente, pouco tempo depois, Neemias na reconstrução dos muros, ok? É assim que termina a volta. Então nós temos a primeira deportação, foi no ano 606, e o primeiro retorno no ano 536, dando exatos 70 anos. E olha que o texto bíblico tinha predito, e olha lá. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia. A Babilônia cai. E a desta nação, diz o Senhor, como também a terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. E assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Historicamente, 70 anos entre a saída e o retorno, dentro das profecias que Deus tinha estabelecido. Ok? Então, só para vocês saberem o que acontece aqui, então, no ano 539, Ciro, que agora é rei da Pérsia, é o príncipe da Pérsia. Quem é antigo pegou? Pegou? Alguém pegou? Príncipe da Pérsia. Jogou, Ademir? Zerou ou não? Mais alguém zerou o príncipe da Pérsia? A gente conversa no intervalo aqui, desculpa. Você sabe o que é isso, Júlio? Estava jogando vôlei, né? Não sabe o que é videogame, né? É no computador que eu jogava. Você jogava onde, Ademir? Computador também. Obrigado, irmã Marilena, por dar uma experiência rica de vida para o Ademir. Tá bom? Obrigado, pai. Obrigado, mãe. Tá bom? Mas Ciro é o príncipe da Pérsia, né? E ele decreta a reconstrução do templo no ano 539. Dario, que vem depois, ele ratifica o decreto de Ciro. Depois vem um camarada chamado Artaxerxes, né? Artaxerxes. Não vou nem zoar muito aqui, porque eu sempre dou fora nessas coisas, né? E ele autoriza Esdras, então, a reformar o templo e depois Neemias a refazer os muros. E nesse período nós temos a revelação de Deus através de Ageu, Zacarias e Malaquias. Então o povo volta e aos poucos o povo reconstrói a vida na região de Judá. Olha aqui o templo de Salomão. Deram uma boa olhada aí? Diga. O livro de Esther está no período persa. Eu não sei a data, ele tem que pesquisar. Mas está no comecinho ali, na época de Ciro, naquela época inicial ali. O que acontece com Esther? Se não me engano, é Dario o rei eu não lembro o nome do rei de Esther. O que acontece com Esther? Deve estar lá no texto, está lá no livro. Muita gente volta da Babilônia. Mas depois de 70 anos, você tem um grupo de judeus que acaba ficando. E dentre esses judeus fica a família de Esther. Então, qual que é o Artaxerxes? Então, nós estamos falando por volta do século já V a.C., no século VI. Então, é uma turma que ficou, não voltou. E aí esse episódio de Esther acontece ali. Okay? Mas deve ter na sua introdução do livro aí a data.
Ok? As propostas. Agora, Esther é um livro difícil de datação. É um livro bem difícil. Não, eu já te falo, já a data agora. Porque eu tenho uma Bíblia arqueológica, não? Sabia? Você tem uma Bíblia arqueológica? Ah, tem. Podia ter me falado a data, Júlio. Linha do tempo. Redação do livro de Esther, por volta do ano 550 até o ano 450, ok? Então, 460 a 350, desculpa, ok? Segundo essa proposta aqui. Então, por volta do 400, metade do ano do século V a.C. Tá bom? Agora, datação de livro, você sabe, né? Não, é difícil. Então, o cara te dá 100 anos. Tá bom, né? Tá bom saber. Então vamos falar que aconteceu entre o começo do século V e metade do século V, ok? Antes de Cristo, por aí. Legal. E nós precisamos ir para o intervalo, turma. Deus abençoe vocês. Valeu. Eu sou tão ruim de data.